1, 2, 3, fala! Salve galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Nas Trincheiras do Rock, comigo, Clayton Lemors, líder e vocalista da banda Maverick 77, com a minha programação, a nossa programação, a história do rock contada por mim mesmo, por esse que vos fala. Como dizia John Lennon, você não pode fazer aquilo. You Can Do That, do ano de 1964, do primeiro álbum totalmente autoral dos Beatles. O que vocês estão ouvindo ao fundo nada mais é do que um ensaio gravado no ano de 64 nos estúdios Abbey Road. E você pode ouvir isso no YouTube. Procure no YouTube na descrição You Can Do That em takes alternativos do disco Anthology 1. Eu particularmente prefiro os ensaios porque ali você vê realmente os Beatles construindo, eles eram pessoas intuitivas, só lembrando que os Beatles não eram músicos formados, não sabiam ler música, partitura, muito menos esse tipo de coisa, e enfim, mas eram pessoas intuídas pelo universo, pelos seus mentores, e para quem quiser dar uma conferida no que eu tô falando, procure no YouTube ou na Disney Channel, ó, propaganda, aqui Maurício Fatini, o documentário Get Back, com mais de 80 horas de duração, em que os Beatles estão no processo criativo ao vivo, você vê as músicas nascendo ao vivo. E hoje, o primeiro programa da série do ano de 2024, sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos. Maurício, querido, um beijo a você e todo o corpo técnico das Trincheiras do Rock. Esse que vos fala é Clayton Lemors, líder e vocalista da banda Maverick 77. E eu brindo vocês, como dizia meu amigo, aliás, diz meu amigo Sbardi, Campai. E hoje eu vou falar um pouquinho do... Já falei um pouco dos Beatles, dos Incríveis, falei um pouco do Elvis, mas hoje em especial vou falar desses dois grandes empresários, são vários, né, que eu vou citar, mas dois em especial especiais, melhor dizendo, que eu vou citar, que marcaram toda a trajetória, o curso do mundo. Estou falando de Brian Epstein, o grande, lendário empresário britânico-judeu, Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles, e também vou falar dele, o famoso coronel Tom Parker. Ambos foram responsáveis pelas carreiras meteóricas Brian Epstein dos Beatles e Coronel Tom Parker de Elvis Presley. E ao fundo vocês podem conferir o que eu estou passando hoje aqui no fundo, o tema, as trilhas, são músicas de takes alternativos para que se crie uma atmosfera, para que vocês possam entender como era a criação evolutiva e composição dos Beatles. Olha que legal. Risadas de Paul McCartney. Olha que legal. Vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ter ideia de como que era a criação dentro do humor, da genialidade dos Beatles. Olha que legal. And a Lover, uma canção de Lennon McCartney, mas uma versão, na verdade, alternativa, com bateria, que é muito raro isso, hein? Olha a bateria do Ringo. Sendo que na verdade em 64 no A Hard Day's Night eles gravaram totalmente acústico, com bongô. Ringo tocando bongô, certo? Mas sem muitas delongas, sejam todos bem-vindos novamente. Esse que vos fala é o Clayton Lemors. E eu vou apresentar hoje, falar um pouquinho, um pouco da vida de Brian Epstein e também um pouco do coronel Tom Parker. Vou começar com Brian Epstein. Para quem não sabe, Brian Epstein era um judeu inglês que nasceu na Inglaterra e cuidava de lojas de utensílios e dos pais dele, na verdade. Aí passado um tempo, o Brian teve sua própria loja pessoal de trabalho, loja de discos. Foi ele que ele tomou conhecimento dos Beatles no ano de 61. Entrou um jovem para procurar um disco chamado My Bonnie, gravação feito na Alemanha. Na verdade era assim, The Beach Brothers, com o Tony Sheridan. E o Brian ficou intrigado, porque o Brian não sabia de que se tratava dos Beach Brothers, se tratava dos Beatles, o que vinha a ser os Beatles, né? O embrião dos Beatles, né? E um disco que foi gravado na Alemanha, no período que eles estiveram no Kaiserkeller. Para quem não sabe, os Beatles tocaram em prostíbulo, casa de prostituição, todo tipo de lugar que vocês possam imaginar. Eram 4, 6, 8 horas ininterruptas que os Beatles tocavam. E, enfim, de toda esse posicionamento dos Beatles, tocando 6, 7 horas ininterruptas, criou-se toda uma atmosfera de profissionalismo dos próprios Beatles, em que eles conversavam pelo olhar no palco.
Olha que legal isso. Olha o John errando. Don't breathe after done that. Mouth open, mate. Can we skip the mouth Por open? que eu insisto em falar dos ensaios? Porque os ensaios é onde você vê o processo criativo dos Beatles. 4 meninos que não tinham nem 20 anos de idade, aproximadamente 20, compondo de uma maneira bem espiritual, bem despojada, sem ter curso musical, algo faculdade de música, esse tipo de coisa. Olha que legal. Isso que me encanta com os Beatles, ó. Procurem no YouTube. Maurício, depois você coloca a descrição, por gentileza, produção. Os ensaios dos Beatles, o Anthology 1, 2 e 3. Eu tenho os meus discos, Anthology 1, 2 e 3, diretamente vindos dos Estados Unidos da América no dia do lançamento. Olha que legal. I'm gearing up for business. Come on, do it. Come on. George is tuned up. I've tuned. Olha lá. Tomada 2 de A Hard Day's Night. Okay. 1, 2, 3, 4. Olha o vibrato. Errou. Novamente. Still playing. 3. 1, 2, 3, go! Mais ou menos. Errou de novo. Enfim, por que eu estou insistindo nisso? Porque é interessante que vocês conheçam o processo criativo de transformação e criação dos Beatles, que era tudo ao vivo, não era nada combinado. Era na hora, eles sentiam e faziam. Mas sem muitas delongas, vou falar um pouquinho de Brian Epstein, ele que foi responsável pela carreira meteórica dos Beatles do ano de 62 até o ano de 67. Foi o ano que ele morreu, infelizmente, por conta de overdose de remédios e álcool. Para quem não sabe, o Brian era um judeu inglês e na época ser homossexual era um problema muito sério para a polícia, ou seja, na verdade para quem era homossexual. E o Brian, ele acabou ocultando esse posicionamento, essa liberdade sexual dele. Então se tratava de uma Londres, uma Europa pós-guerra, em que era praticamente abominável ser homossexual, esse tipo de coisa. Então o Brian, por conta disso, de não poder se declarar ao mundo, ele teve os seus confrontos internos, os seus demônios internos, e fez com que o Brian, em 67, acabou tendo uma overdose de remédios e bebida, a ponto de vir a falecer aos 32 anos de idade. Inclusive, no ano de 65, John gravou uma música no álbum Help. Por gentileza, produção, coloca na descrição: You've Got Your Higher Love Away. Você escondeu o seu amor por aí. Por que o John fez essa canção? Porque foi baseado na história do Brian. O Brian acabou se ocultando, então assim, ele escondeu o seu amor, o seu sentimento, a sua opção sexual. Ele acabou, como diz entre aspas, ele não saiu do armário na época. E o John acabou fazendo essa canção para o Brian. You've Got Your Higher Love Away. Inclusive eu vou colocar aqui um pedacinho, só para que vocês possam conhecer essa canção dos Beatles, tá? Que foi feita para o Brian Epstein. You've Got Your Higher Love Away. Ele acabou escondendo o seu amor, na verdade o que ele sentia. Muito bem. Vocês podem, na verdade, acabar ouvindo essa canção, conhecendo um pouco mais da história, a tradução dela. Procure no YouTube por álbum Help, You've Got Your Higher Love Away, do ano de 1965, onde o John deixa explicitamente claro toda essa condição que o Brian acabava tendo que pôr para si próprio, na condição de ser um judeu, né, dentro de um país pós-guerra, e se ele se declarasse homossexual, ele poderia ser simplesmente preso. Você escondeu o seu amor por aí pelo caminho. Palavras de John Lennon a Brian Epstein. Foi até, na verdade, insinuado na época que o John teve um caso extraconjugal com Brian Epstein, que na verdade foi uma grande mentira para desconstruir a imagem do mito John Lennon. Na verdade, o John era muito sarcástico juntamente com o George. O John tirava muito sarro, como se diz, da linguagem de hoje, com o Brian, né?
por ser justamente homossexual, mas ele brincava de uma maneira assim, entre aspas, respeitosa, se é que posso dizer assim, mas entre eles, né? Hoje tá essa mimizada toda que se você falar muita coisa, você pode ser banido. Não é verdade, produção? Procure no Instagram, no YouTube, The Beatles, Help, You've Got to Hire Your Love Away. Olha que frase bonita de John Lennon. Essa canção foi dedicada a Brian Epstein. Então o Brian, na verdade, com essa condição toda, desenvolveu esse amor inquieto por outros, pelo sexo, pelo próprio sexo, ou seja, por meninos da idade dele, só que ele não podia, na verdade, isso exaltar ou escancarar o mundo, porque ele podia ser preso. E outra, era um empresário da maior banda de rock do mundo, os Beatles, tá? Deixa eu voltar para os ensaios aqui, que tá muito bacana os ensaios, eu gosto de falar com os ensaios, os takes alternativos. Mas do ano de 62 ao ano de 67, o Brian fez toda uma modificação na estrutura, tanto visual quanto musical dos Beatles, em que, vamos separar agora a estrutura da questão pessoal, visual. Os Beatles tocavam como cowboys, como Elvis Presley, aquelas jaquetas de couro, cabelos engomados como Elvis, costeletas. O Brian falou, chega disso, já foi a época. E tratou de comprar ternos, paletós para os meninos de Liverpool. Mais um ensaio do disco Anthology 1, Can't Buy Me Love, tomada 1. Só lembrando que no disco A Hard Day's Night não tem nada disso, tá? Olha que legal. Na minha opinião, os ensaios são os melhores takes alternativos. Sejam bem-vindos mais uma vez e eu desejo a todos vocês um grande ano novo, com prosperidade, paz, saúde e muito rock and roll. Grande abraço, meu querido amigo Davi Cardoso. Um beijo, querido. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Viva Davi! Aqui, ó, Elvis Presley. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho do Coronel Tom Parker, ele que levou Elvis ao céu e ao inferno. Olha o George construindo solo, na hora. Alguns erros, mas é normal isso. Vocês podem perceber que a estrutura de Can't Buy Me Love está sendo construída. E no ano de 62 o Brian foi convidado a conhecer os Beatles, que ainda não eram tão famosos, no lendário Cavern Club em Liverpool. E lá estava o Brian, vocês procurem na internet, está o Brian bem no canto do palco, observando John Lennon gritar. Muito bem, voltando para a história de Brian Epstein, e finalmente eles convenceram os Beatles a assinarem um contrato. E como diz a lenda, reza a lenda, não é burburinho nem fofoca, é sempre bom ler os contratos naquelas linhas que a gente não enxerga, porque tinha uma linha escrita que os Beatles acabavam tendo que disponibilizar suas canções em quase 100% para o seu empresário. Então, na verdade, o Brian foi um cara que se deu muito bem, claro, ajudou os Beatles, mas ele tinha uma coisa, como todo bom judeu que se preza, um tino comercial muito grande, e ele levou os Beatles a um patamar estratosférico, um patamar dos deuses, jamais inatingidos. Apenas um grande cantor se igualou aos Beatles, Elvis Presley. Vocês podem ouvir ao fundo Please Please Me na versão estéreo. Certo? Certo, produção. Então aí no ano de 62 o Brian convenceu os meninos de Liverpool a mudar o seu visual, só lembrando que aquele cabelinho à la francês foi uma coisa já que vinha da Alemanha, da grande amiga de John Lennon, Astrid Kirchner, a fotógrafa, artista plástica alemã que os Beatles adoravam. Ela foi noiva, foi companheira de Stu Sutcliffe na Alemanha por muito pouco tempo, porque o Stu morreu de hemorragia cerebral aos 22 anos de idade. Não deu tempo nem de o Stu sentir a fama dos Beatles, mas ele chegou a pegar um pedacinho do estouro de Love Me Do. Aí no ano de 62 o Brian convenceu os meninos a assinaram o contrato e foi um estouro que todo mundo já sabe. Tem uma frase que John Lennon dizia assim, acabou dizendo, né, anos depois, né? Se eu soubesse que 4 cabeludos iriam fazer muito sucesso e dar muito lucro para o empresário, eu teria sido empresário dos Beatles. Palavras de John Lennon. Muito
bem, sejam bem-vindos a mais um programa, o primeiro programa da série do ano novo, a história do rock, nas trincheiras do rock and roll. Maurício, um beijo, querido. Olha que legal essa versão de She's a Woman. Opa, olha que legal. Ó o John. Esse processo criativo que me emociona. Eu tô falando com vocês aqui, mas eu tô todo arrepiado. Porque o que vocês estão ouvindo, na verdade, é um processo ao vivo. Eles estão criando tudo ao vivo. Olha a voz rasgada do Paul. Sem nenhum efeito, hein? Olha isso, não tem overdub, não tem nada. Muito bem, esse ano de 65 foi muito criativo para os Beatles porque foi o lançamento do álbum Help e eles já estavam no topo da crista da onda, sendo condecorados como os Cavaleiros do Império Britânico, pela própria realeza britânica e como a maior banda de rock and roll do mundo inteiro. E nesse mesmo ano eles conheceram quem? Elvis Presley. Daqui a pouco eu vou falar do Coronel Tom Parker. Veio o ano de 66, as mudanças no mundo inteiro, melhor dizendo, os Beach Boys, The Doors, Pink Floyd, entre outras grandes bandas vieram nascendo no circuito, porque quando se fala em música progressiva inglesa, tudo começou na Inglaterra com os Beatles, o álbum Revolver de 1966. Depois coloca aí, gente, por gentileza, produção, o álbum Revolver. Eu vou colocar um pedacinho da capa. Esse é um CD, mas eu tenho um disco mono e estéreo de época, olha que legal. A partir desse álbum, começou a revolução na música do que se conhece hoje por música progressiva. Depois o Pink Floyd bebeu nessa fonte, inclusive o Pink Floyd gravou nos estúdios Abbey Road, não somente o Pink Floyd, entre outras grandes bandas da cena do rock and roll mundial. Olha o Paul desafinando, olha que legal. É fantástico isso, é muito lindo mesmo, muito bonito mesmo. Tem uma frase do Lennon que ele dizia assim: tudo que os Beatles gravaram não foi nada bom. É que o mundo não conheceu o que os Beatles realmente tinham feito, porque tem muitas gravações que eles fizeram e não foi divulgada para o mundo. Então, ou seja, tudo que foi gravado, segundo John Lennon, abre aspas, é tudo lixo. Bom, o John pegou pesado, mas eu entendo. Mas vocês precisam conhecer o que os Beatles gravaram e não foi lançado. E agora eu concordo com o John. Olha que legal isso. Olha o Paul engolindo seco. Já no ano de 67, o Brian, ainda naquela pressão por ser homossexual, infelizmente ele não podia, como eu havia dito no início do programa, divulgar, escancarar a sua opção sexual, que nos anos 60 era tido como um crime, né? E uma puta bobagem, claro. Mas, só lembrando que eles viviam num mundo de transformações, de evolução o tempo todo. Eram 1000 evoluções por minuto. E se intitular, se assumir um homossexual sendo empresário dos Beatles e judeu era uma coisa inquestionável e, sabe, imensurável. Então o Brian acabou sendo obrigado a retrair tudo isso para si próprio. Infelizmente, aos 32 anos, o Brian partiu muito cedo por conta de uma overdose de coquetéis de remédio para dormir, ansiolíticos, remédios para ansiedade. Ele sofreu de ansiedade, justamente por não poder divulgar essa opção sexual dele, e junto com drogas, remédios e um coquetel de bebida, o Brian veio a falecer. Os Beatles, só lembrando que eles estavam na Índia, num processo também de purificação, entre aspas, com o Marrakech Og, um hindu, um indiano, que convidou os Beatles a praticar o hinduísmo para poder se libertar das drogas, dos vícios e tentar entender a si próprio, a sua profundidade como seres humanos, não como artistas. Mas na verdade a experiência acabou saindo um tiro pela culatra, porque o John descobriu que o Marrakech era na verdade um farsante. Muito bem. Ele se titulava um cara que lia pensamentos, era um cara que lia, mas ele não lia nada, porque o John queria passar. Tem essa história muito louca. O John queria voar de helicóptero, né? E aí ele não disse nada pro Marrakech, né? E aí o Marrakech falou assim: eu vou adivinhar o que você está pensando, John Lennon. O John Lennon falou: se você adivinhar, eu assino embaixo. Então, na verdade, ele não adivinhou, porque o John queria, na verdade, andar de helicóptero, não fazer as coisas que o Marrakech havia mencionado na época. E depois foi descoberto algumas outras coisas mais. Os Beatles ficaram frustrados, voltaram da Índia mais frustrados, mais decepcionados e cada vez mais no mundo das drogas. Olha.
Olha. Agora eu vou pular um pouquinho pro ano de 68 no álbum Branco, White Album, gravado em 1968. Agora uma canção que na verdade não entrou no álbum, chamada Now Guilty, Não Sou Culpado, de George Harrison. Olha que legal, olha a sutileza, não sou culpado. Foi gravado, foi ensaiado, mas não foi lançado no álbum. Foi rejeitada essa canção. Infelizmente, nesse ano, o Brian Epstein já não estava entre os Beatles. Quando tomaram ciência do falecimento de Brian Epstein, eles estavam na Índia, eles voltaram imediatamente correndo para Londres, porque foi uma coisa assim muito... Eles não estavam esperando. As últimas palavras de John Lennon sobre Brian Epstein: estamos fudidos. Essa é a palavra correta. Eu sei fazer música, eu não trabalho com conta. Porque o Brian detinha de todos o acervo patrimonial dos Beatles. E quando eles descobriram que tinha muita coisa enroscada, aí sim os Beatles começaram a desmoronar. Mas ele foi um grande cara, foi uma peça fundamental na vida dos Beatles, e como um grande judeu, era um grande administrador. Infelizmente partiu aos 32 anos, e o que se sabe é que era o seu único companheiro. Todos os anos do aniversário de morte, ele leva uma flor para o Brian. Todos os anos. E agora, senhoras e senhores, eu vou agora voltar um pouquinho no tempo e falar dele. Ele que foi um deus, ele que foi um demônio na vida de Elvis Presley. Estou falando de Coronel Tom Parker. Ele que era um imigrante legal nos Estados Unidos. Ele que viu Elvis pela primeira vez em 1955, num show em que o Elvis estava em cima de um caminhão, uma coisa bem precária, mas ali estava nascendo uma grande lenda, uma grande estrela. Claro que não poderia ser diferente um take alternativo de Burn Love, um ensaio de Elvis Presley. O Elvis errando a letra. You're gonna set me on fire. Olha que legal. Coronel Tom Parker, para muitos um vilão, para muitos um deus na vida de Elvis Presley. Eu tenho as minhas ressalvas. Ele foi os dois, ele foi Deus e o diabo para Elvis Presley. Deixa eu colocar aqui uma canção do início de carreira. Foi justamente nesse dia que o Coronel viu Elvis em cima de um caminhão ao vivo e ficou impressionado. Primeiro porque na verdade era um branco de olhos azuis, não um negro como todo mundo falava, né? Ele ficou impressionado com a sua potência vocal por ser um menino bem jovem, e como dizia Sam Phillips, no dia que eu achar um branco que cante como negro, eu vou estourar, como se diz, né, no norte. E de fato ele estourou no norte. Senhoras e senhores, foi nesse show que pela primeira vez Tom Parker viu Elvis. Olha que legal. Tinham várias atrações nesse dia. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Depois vocês colocam no YouTube Elvis Presley in Person Live 1955. Olha que legal. Foi nesse dia que o Coronel viu Elvis pela primeira vez. Olha, eu fico até arrepiado. O último filme de Elvis Presley, do grande ator Austin Butler, é isso, produção? Austin Butler, né? Coloca aí, produção, a descrição do filme de Elvis Presley. Eu assisti 2 vezes e eu me emocionei, chorava o tempo todo, porque ali você vê o ser humano despido, precisando de ajuda o tempo todo. Olha que legal. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque são várias canções desse dia. Vem, meu bem, vem. Vem, meu bem, vem. Vamos pra minha casa pra gente fazer uma brincadeirinha, se é que vocês me entendem. Olha que legal isso. Olha o baixo. E foi nesse dia que o Coronel Tom Parker ficou tão excitado que ele perdeu totalmente a noção de muita coisa e conseguiu tirar o Elvis da Sun Records, das mãos de Sam Phillips. Na verdade, o Sam que descobriu o Elvis. E acabou fazendo a primeira transação milionária do mundo do rock.
foi feita por Elvis Presley. O Elvis tinha sido descoberto por Sam Phillips, e quando o Coronel Tom Parker descobriu o seu potencial, resolveu fazer um investimento no menino Elvis, e na época, infelizmente, o Sam estava com muita dívida na sua gravadora. Ele que revelou Roy Orbison, ele que revelou Jerry Lee Lewis, ele revelou Carl Perkins, ele revelou B.B. King. Por gentileza, produção, coloca depois na descrição do vídeo esses grandes artistas que a Sun Records, Sam Phillips, lançou na época. Não somente o Elvis. O Elvis foi o carro-chefe. Olha que legal. Blue Moon. Keep shining bright. Agora imagina isso no ano de 55, o Coronel Tom Parker vendo o Elvis ali, ó, no meio da plateia. Olha que legal isso. Você pode ver que aqueles trejeitos de tava começando a nascer. Ó, os falsetes. E aí, voltando sem muitas delongas, e o Coronel conseguiu arrancar, por conta de uma transação milionária, se não me engano, $100 mil na época. Era muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. O Elvis ficou muito triste, porque ele não queria se separar do grande amigo fiel que acabou revelando ele, Sam Phillips, da lendária gravadora Sun Records. Olha que legal. Olha esse solo de guitarra. Olha que legal. Scott Moore. Olha que legal. Eram três, hein? Scott Moore na guitarra, Elvis no violão e voz, e o Bill Black no contrabaixo. Eles não tinham bateria ainda. Olha isso. Era um trio. Anos depois, claro, o DJ Fontana foi o primeiro grande baterista do Elvis, irmão do Bill Black, do baixista, foi convidado a ser o primeiro baterista de Elvis Presley. Olha, ele erra a letra, shake, shake. Olha que legal. Olha isso. Procure na descrição, 1955 Elvis Live Show. Olha, ele agradecendo, como sempre. Oh, seriously, thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to do a little song right here that Seu lema número 1 era sempre agradecer as pessoas. this one's called Little Darling, You Broke My Heart When You Went Away, But I'll Break Your Jaw When You Come Back. Que bonito You isso. know? Passa um filme na minha cabeça. I'd like to do this little song here. It's called I Got a Woman. I Got a Woman, uma canção de Ray Charles. Olha que legal. I got a woman way over town. She's a good to me. She's a good to me. Eu tenho uma mulher, ela é muito boa pra mim. Oh, yeah. É assim que ele falava. Eu tenho uma mulher, Way over town. vive lá no meio da cidade, mas ela é tão boa pra mim. Oh, yeah. She gives me É legal, a gente começa a entrar na história dos empresários, mas acaba não tendo como não entrar nessa questão da questão pessoal do Elvis, porque é emocionante, é vibrante, é contagiante. way over town. Então aí o Coronel Tom Parker conseguiu trazer o Elvis da Sun Records para uma gravadora de maior porte chamada RCA, ou seja, RCA Victor, aquela que tem um gramofone com um cachorrinho. Inclusive meu amigo, produção, procura o nome do meu amigo lá, por gentileza, que trabalhou na RCA aqui no Brasil. Oh, yeah. Nelson, né? Nelson, querido, um beijo pra você e sua esposa Maria. Falei, Nelson, obrigado pelos presentes, viu? Os discos do Elvis, obrigado. Você que trabalhou na gravadora RCA durante muitos anos, né? Que privilégio, viu? Gravadora do Elvis, gravadora dos incríveis. She's a good to me. Então, voltando. Pra não perder o fio da meada, a gente acaba se empolgando um pouco, sabe, galera? E pra falar de Elvis são histórias inesgotáveis. Enfim, mas tem quem diga que foi um deus, quem foi um diabo na vida de Elvis. Eu acho que foi as duas coisas. Foi necessário que o coronel apresentasse o diabo a Elvis e também a deusa a Elvis, porque ele queria essa malícia. Só que, mesmo tendo essa malícia, o Elvis era um menino caipira de Tupelo, Mississippi, em que se ele dissesse sim pra você, não precisava assinar um contrato. O que valia era a palavra dele, e foi o que ele fez até o último dia de sua vida, 16 de agosto de 77. Só que o coronel, ele era um tipo de pessoa muito astuta, era uma raposa. Ele tinha um tique comercial muito grande. Na minha opinião, eu vou falar aqui uma coisa pessoal minha, claro, de fã e de pesquisador que sou, o coronel foi o primeiro grande empresário da face da terra a ter toda essa estrutura de mega pop com o Elvis. Ele que, para as pessoas que amavam o Elvis, tinha também as que odiavam. Então, se você amava o Elvis, você comprava os seus souvenirs. E ele teve uma grande sacada: se as pessoas amam, elas também odeiam o Elvis. Elas têm raiva do Elvis. Então ele também criava botões escrito I hate Elvis. Então ele lucrava tanto de um lado
quanto de outro. Olha que sacada. Como aquela atmosfera dos anos 50 contribuiu, porque a gente está falando de uma América conservadora, em que não podia fazer nada, não se podia rebolar. O Elvis foi o primeiro homem a subir em cima de um palco vestindo roupas rosa, de cor rosa, e requebrando o corpo inteiro. E os olhos, produção, como é que é o nome daquela maquiagem que as mulheres usam? Que pinta os olhos aqui de preto, um lápis, eu esqueci, delineador, isso mesmo, produção, muito obrigado. E o Elvis fazia isso, sabe? Sem nenhum tipo de pudor, de vergonha, porque ele era um cara vaidoso, ele precisava se apresentar para suas fãs de modo bonito e impecável. Olha que legal. Olha isso, voz, violão, guitarra e baixo. Não tem bateria. Olha lá. Maybelline, uma canção de Chuck Berry. Olha que bacana. E aí o que aconteceu? Vendo esse potencial na história, na vida de Elvis, o Coronel Tom Parker tratou de cuidar de todos esses acervos de souvenirs, principalmente quando ele esteve na época do exército na Alemanha. O Elvis estava fora dos palcos, mas ele cuidou da carreira do Elvis aqui fora, lançando outros souvenirs. Eram fotos, eram bottoms, eram várias coisas que não deixaram o Elvis cair no esquecimento. E só lembrando que o maior medo do Elvis era ser esquecido pelo mundo. E ele estava enganado. Mas ele tinha esse medo. Maybelline, senhoras e senhores, uma composição de Chuck Berry, mas na voz de Elvis Presley. E como eu estava dizendo, esses dois grandes empresários que fizeram a grande diferença na cena mundial do rock and roll. O Brian, que na verdade foi não somente empresário dos Beatles, ele foi empresário do Mud Blues, do Jerry and the Pacemakers, de outros grandes... O Brian tinha um apelido na Inglaterra, antes que eu esqueça. Ele tinha a galinha dos ovos de ouro, ele tinha várias bandas, mas o top era os Beatles. O Coronel Tom Parker também tinha alguns outros artistas locais, mas a sua galinha dos ovos de ouro chamava-se Elvis Presley, e foi assim até o último dia de sua vida. No final do filme, do grande ator Austin Butler, que na verdade fez uma grande atuação, ele que ficou... O filme foi rodado no período da pandemia. Nesses 3 anos de pandemia, ele ficou trancado dentro de uma casa, locada pela produção, claro, estudando todos os trejeitos do Elvis. Eu tô todo arrepiado, porque a dedicação, a entrega desse grande ator foi tamanha que a própria filha de Elvis, antes de falecer, a Lisa Marie, e tanto a sua viúva, ex-esposa, a Priscila, eles se emocionaram porque era o Elvis escrito ali realmente. Ele tinha toda a vibração do Elvis. E só lembrando que na casa do Elvis, pouquíssimas pessoas adentraram o quarto de Elvis Presley, a não ser sua própria família, em especial sua filha Lisa, e o Austin Butler teve esse grande privilégio de adentrar ao quarto em que Elvis praticamente foi encontrado morto, né, sem vida, no banheiro de sua casa. Olha que legal. Eu vou mudar um pouquinho aqui Vou colocar aqui umas outras canções aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Aqui foi as primeiras gravações da Sun Records, no ano entre 54 e migrando para 55. O Elvis não sabia o que ia acontecer na vida dele ainda. Gravado na Sun Records. Olha que legal. Aqui estava começando a nascer uma grande estrela, Elvis Presley. Então, aí como eu estava dizendo, o filme de Austin Butler fica muito claro, resumido, muito bem retratado, o início, a ascensão e queda do mito Elvis Presley. O Elvis, infelizmente, não teve essa grande oportunidade que os Beatles tiveram de sair fora do seu país, porque o Coronel Tom Parker era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. E as únicas vezes que o Elvis saiu fora dos Estados Unidos foi para servir o exército na Alemanha, e ele esteve também na França, rapidamente, coisas por conta do exército, mas fora disso, em nenhum outro lugar o Elvis pisou. Procure na descrição aí do vídeo, por gentileza, produção, coloque aí, ó, Elvis Sundays, os primeiros dias de Elvis na Sun Records, anos 54 e 1955. E eu finalizo aqui agora com o meu grande abraço, a minha eterna gratidão a todos vocês. Maurício, um bom ano novo a vocês todos, muito obrigado por essa participação, essa parceria, e agradeço por mais um programa da série A História do Rock and Roll no canal
As Trincheiras do Rock com Maurício Fatini e toda a sua equipe. Muito obrigado, um beijo a todos, fiquem com Deus. Procurem depois a história, a biografia não autorizada de Brian Epstein, o empresário dos Beatles, e também do coronel Tom Parker. Beijo, valeu!